novo senhor? Perguntou o mestre Luin. Cantley reteçou-se ao ouvir a menção ao nome. Ned sentiu a ira nela e afastou-se. Muitos homens eram pais e bastardos. Cantley crescerá com esse conhecimento. Não tinha sido surpresa para ela, no primeiro ano de casamento, saber que Ned era pai de uma criança nascida de uma mulher qualquer, encontrada por acaso em campanha. Afinal de contas, tinha as necessidades de um homem, e os dois tinham passado aquele ano afastados com Ned no sul, na guerra, enquanto ela permanecia em segurança no castelo do pai. Em Correrio, seus pensamentos iam mais para Robb, o bebê que amamentava, do que para o marido, que pouco conhecia. Qualquer consolo que ele encontrasse entre batalhas era-lhe indiferente. Se algum bebê vingasse, ela esperava que Ned assegurasse as necessidades da criança. Ele fez mais do que isso. Os Stark não eram como os outros homens. Ned trouxe o bastardo para casa consigo e chamou-o de filho para que todo o norte o ouvisse. Quando as guerras enfim terminaram e Canterley viajou para Winterfell, Jon e sua ama de leite já tinham estabelecido residência. O golpe foi profundo. Ned não falava da mãe nem uma palavra, mas um castelo não tem segredos, e Canterley escutou suas ias repetirem histórias que tinham ouvido dos maridos soldados. Segredavam sobre Sor Arthur Dayne, a espada da manhã, o mais mortífero dos 7 cavaleiros da guarda real de Aerys, e sobre o modo como seu jovem senhor o tinha matado em combate singular. E contavam como Ned levará depois a espada de Sor Arthur à bela jovem irmã que o esperava num castelo chamado Tombastella, na costa do Mar do Verão. A senhora Sarah Dayne, alta e de pele clara, com assombrosos olhos cor de violeta, levará uma quinzena para reunir coragem, mas por fim, uma noite na cama, Cantley perguntará ao marido se aquilo era verdade, confrontando-o com a história. Fora a única vez em todos os anos passados juntos em que Ned a assustará. Nunca me pergunte sobre Jon, ele disserá, frio como o gelo. É do meu sangue e é tudo que precisa saber. E agora vou saber onde ouviu esse nome, minha senhora. Ela tinha jurado obedecer. Cumprirá a promessa, e a partir daquele dia os segredos pararam, e o nome de Azara Dayne nunca mais voltou a ser ouvido em Winterfell. Quem quer que tivesse sido a mãe de Jon, Ned devia tê-la amado ferozmente, pois nada do que Cantley dizia era capaz de convencê-lo a mandar o garoto embora. Era a única coisa que nunca lhe perdoaria. Tinha acabado por amar o marido de todo o coração, mas nunca encontrará em si lugar para amar Jon. Ned poderia ter ignorado uma dúzia de bastardos, desde que fossem mantidos longe de sua vista. Jon nunca estava longe da vista, e à medida que crescia, ficava mais parecido com o pai do que qualquer um dos filhos legítimos que Cantley lhe dera. De algum modo, isso tornava as coisas piores. Jon tem de ir, ela dizia agora. Ele e Robb são próximos. Isso, Ned. Tive esperança. Ele não pode ficar aqui, disse Cantley, interrompendo-o. É seu filho, não meu.
Não o quero aqui. Ela sabia que era duro, mas não menos verdade por isso. Ned não faria bem algum ao rapaz deixando-o em Winterfell. O olhar que Ned lhe lançou foi de angústia. Sabe que não posso levá-lo para o sul. Não haverá lugar para ele na corte. Um rapaz com o nome de bastardo. Sabe o que dirão dele? Será posto de lado. Cantele fortificou o coração contra o apelo mudo nos olhos do marido. Dizem que seu amigo Robert foi pai de uma dúzia de bastardos. Nenhum deles algum dia foi visto na corte. Exclamou Ned. A Lannister assegurou-se disso. Como pode ser tão cruel, Catelyn? Ele não passa de um rapaz. Ele tinha a fúria no corpo. Poderia ter dito mais e pior. Mas Mestre Luwin interrompeu-se. Outra solução se apresenta, disse com voz calma. Seu irmão Benjen veio há alguns dias falar-me de Jon. Parece que o rapaz aspira a vestir negro. Ned pareceu chocado. Ele pediu para se juntar à patrulha da noite? Catelyn nada disse. Que Ned trabalhe sozinho a ideia em sua mente. Sua voz não seria agora bem-vinda, mas de bom grado teria beijado o mestre naquele momento. Aquela era a solução perfeita. Benjen Stark era um irmão juramentado. Jon seria para ele um filho que nunca teria. E a seu tempo, o rapaz faria também o juramento. Não seria pai de filhos que poderiam um dia competir com os netos de Cantele pela posse de Winterfell. Mestre Luwin disse: existe grande honra no serviço na muralha, senhor. E mesmo um bastardo pode erguer-se a grande altura na patrulha da noite, refletiu Ned. Apesar disso, sua voz estava perturbada. Jon é tão novo. Se o tivesse perdido depois de ter se tornado homem feito, seria uma coisa mais um rapaz de 14 anos. É um sacrifício duro, concordo, mestre Luwin. Mas estes são tempos duros, senhor. O caminho dele não é mais cruel que o seu ou o de sua senhora. Cantele pensou nos 3 filhos que perderia. Não foi fácil se manter em silêncio. Ned virou-lhes as costas para olhar pela janela com um longo rosto silencioso e pensativo. Por fim, suspirou e virou-se novamente. Muito bem, disse a mestre Luwin. Suponho que é o melhor. Falarei com Ben. Quando devemos dizê-lo a Jon? Perguntou o mestre. Quando tiver de ser. Há que se fazer preparativos. Passará uma quinzena antes de estarmos prontos para partir. Prefiro deixar Jon usufruir desses últimos dias. O fim do verão já está próximo e o da infância também. Quando o momento certo chegar, comunicarei a ele eu mesmo. Arca. Os pontos de Arya estavam de novo tortos. Trazia a sobrancelha despontada e olhou de relance para onde a irmã Sansa estava entre as outras moças. Os bordados de Sansa eram magníficos. Todos assim diziam. O trabalho de Sansa é tão belo como ela, dissera uma vez Septa Mordane à senhora sua mãe. Ela tem mãos tão bonitas e delicadas. Quando a senhora Catelyn lhe perguntará por Arya, Septa fungará. Arya tem as mãos de uma ferreira. Ou melhor, Arya tem as mãos de um ferreiro.
Arya atravessou a sala com um olhar furtivo, com receio de que Septa Mordane pudesse ter lido seus pensamentos. Mas hoje a Septã não lhe prestava atenção. Estava sentada junto da princesa Marcela, toda sorrisos e admiração. Não era frequente que a Septã fosse privilegiada com a instrução de uma princesa real nas artes femininas, como ela mesma afirmará quando a rainha trouxerá Marcela. A Arya pareceu que os pontos de Marcela também estavam um pouco tortos, mas ninguém o adivinharia pelo modo como a Septã Mordane tanto elogiava. Voltou a estudar o trabalho, procurando alguma maneira de salvá-lo, mas então suspirou e pousou a agulha. Olhou, carrancuda, para a irmã. Sansa tagarelava enquanto trabalhava, feliz. Bete Castle, a filha mais nova de Sir Roderick, estava sentada a seus pés, escutando cada palavra que ela dizia. Jane Powell inclinava-se para lhe segredar qualquer coisa ao ouvido. De que vocês falam? De que vocês falam? Perguntou Arya de repente. Jane olhou-a com ar sobressaltado e depois soltou um risinho. Sansa pareceu atrapalhada. Beth corou. Ninguém respondeu. Diga-me, pediu Arya. Jane olhou de relance para Septã Mordane a fim de se assegurar de que não a ouviria. Mas ela disse então qualquer coisa, e a Septã riu como o resto das damas. Estávamos falando do príncipe, disse Sansa, com a voz suave como um beijo. Arya sabia a que príncipe se referia. Joffrey, claro, o alto e bonito. Sansa poderá sentar-se a seu lado no banquete. Arya tiverá que se sentar ao lado do pequeno e gordo. Naturalmente, Joffrey gosta da sua irmã, segredou Jane, tão orgulhosa como se tivesse alguma coisa a ver com o assunto. Era filha do intendente de Winterfell e a melhor amiga de Sansa. Disse-lhe que é muito bonita. Vai casar com ela, disse a pequena Beth em tom sonhador, abraçando-se ao ar. Depois Sansa será rainha de todo o reino. Sansa teve a delicadeza de corar e corava lindamente. Fazia tudo lindamente. Pensou Arya com um ressentimento surdo. Beth não devia inventar histórias. Sansa a censurou, afastando-lhe suavemente os cabelos para retirar a rispidez das palavras. Olhou para Arya. Que pensa do príncipe Joffrey? Irmã, é muito galante, não acha? Jon diz que parece uma moça. Arya respondeu. Sansa suspirou enquanto dava um pesponto. Pobre Jon, ele tem ciúmes porque é um bastardo. Ele é nosso irmão, disse Arya, alto demais. Sua voz cortou o sossego da tarde na sala da torre. Septã Mordane ergueu os olhos. Disse o rosto ossudo, olhos aguçados e uma fina boca sem lábios, feita para ser franzida, e agora assim estava. Do que estão falando, crianças? De nosso meio-irmão, respondeu Sansa, suave e precisa. Sorriu para Septã. Arya e eu estávamos observando como é agradável termos a princesa hoje conosco, disse. Septã Mordane acenou com a cabeça. De fato, uma grande honra para todos nós. A princesa Marcela
recebeu o cumprimento com um sorriso pouco firme. Ária, por que você não está trabalhando? Perguntou a Septã. Pôs-se de pé, fazendo restolhar as saias engomadas ao atravessar a sala. Deixe-me ver os seus pontos. Ária quis gritar. Era mesmo do feitio de Sansa atrair a atenção da Septã. Que está, disse, ligando o trabalho. A Septã examinou o tecido. Ária, disse. Isto não serve de modo nenhum. Todas a observavam. Era demais. Sansa era educada demais para sorrir da desgraça da irmã. Mas havia o sorriso afetado de Jaime no seu lugar. Até a princesa Myrcella parecia ter pena dela. Ária sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas, saltou da cadeira e correu para a porta. Septa Mordane a chamou. Ária, volta aqui. Nem mais um passo. A senhora, sua mãe, saberá disso. E na frente da nossa princesa real. Envergonha-nos a todos. Ária parou à porta e voltou-se, mordendo o lábio. As lágrimas corriam-lhe agora pelo rosto. Conseguiu fazer uma pequena reverência rígida a Myrcella. Com a sua licença, minha senhora. Myrcella pestanejou e olhou para as suas damas em busca de orientação. Mas onde faltava segurança à princesa, não faltava a Septã Mordane. Exatamente aonde pensa que vai, Ária? Quis saber a Septã. Ária lançou-lhe um olhar furioso. Tenho de ir ferrar um cavalo, disse com doçura, obtendo uma breve satisfação da expressão chocada no rosto da Septã. Então rodopiou e saiu, correndo degraus abaixo tão depressa quanto os pés a conseguiam levar. Não era justo. Sansa tinha tudo. Sansa era 2 anos mais velha. Talvez quando Ária nasceu já nada restava. Era frequente sentir-se assim. Sansa sabia costurar, dançar e cantar. Escrevia poesia, sabia como se vestir. Tocava harpa e sinos. Pior, era bela. Sansa receberá as formosas maçãs do rosto altas da mãe e os espessos cabelos arruivados do Stuli. Ária sairá ao senhor, seu pai. Os cabelos eram de um castanho sem brilho e o rosto longo e solene. Jaime costumava chamá-la Ária Cara de Cavalo e relinchava sempre que ela se aproximava. A única coisa que Ária fazia melhor que a irmã era dançar a cavalo. E isso doía. Bem, andar a cavalo e gerir uma casa. Sansa nunca tiverá grande cabeça para números. Se casasse com o príncipe Joff, Ária esperava para o bem dele que o príncipe tivesse um bom intendente. Nymeria estava à sua espera na casa da grande que se erguia. Nymeria estava à sua espera na casa da guarda que se erguia na base da escadaria e pôs-se em pé de um salto assim que a viu. Ária sorriu. A cria de lobo a amava, mesmo se ninguém mais o fizesse. Iam juntas para todo lado, e Nymeria dormia em seu quarto, aos pés da cama. Se a mãe não o tivesse proibido, Ária teria levado de bom grado a loba para a sala de costura.
Gostaria de ver então Septã Mordane queixar-se de seus pontos. Neymeira mordiscou-lhe a mão ansiosa, enquanto Arya a desamarrava. O animal possuía olhos amarelos. Quando capturavam a luz do sol, cintilavam como duas moedas de ouro. Arya dera-lhe o nome da rainha guerreira dos Roinares, que liderara seu povo na travessia do Mar Estreito. Também isso fora um grande escândalo. Sansa, naturalmente, chamará sua cria de Lade. Arya fez uma careta e abraçou a lobinha com força. Neymeria lambeu-lhe a orelha e ela soltou um risinho. Àquela altura, Septã Mordane com certeza já teria mandado uma mensagem à senhora sua mãe. Se fosse para o quarto, a encontrariam. Arya não queria ser encontrada. Teve uma ideia melhor. Os rapazes estavam treinando no pátio. Queria ver Robb atirar o galante príncipe Joffrey ao chão. Anda, sussurrou a Neymeria. Levantou-se e correu, com a loba a morder-lhe os calcanhares. Havia uma janela na fonte coberta entre o armeiro e a torre grande, de onde se podia ver todo o pátio. Foi para lá que se dirigiram. Chegaram coradas e sem fôlego. Foram encontrar Jon sentado no parapeito, com um joelho languidamente erguido até o queixo. Observava a ação tão absorvido que parecia não se dar conta da aproximação da irmã até que o lobo branco foi ao encontro delas. Neymeria aproximou-se em passos cautelosos. Fantasma, já maior que os companheiros de ninhada, farejou-a, deu-lhe uma dentada cuidadosa na orelha e voltou a instalar-se. Jon lançou uma olhadela curiosa a Arya. Não devia estar trabalhando em seus pontos, irmãzinha? Arya fez-lhe uma careta. Queria vê-los lutar. Ele sorriu. Então, venha cá. Arya trepou na janela e sentou-se ao lado do irmão, no meio de um coro de estrondos e grunhidos vindos do pátio lá embaixo. Para sua desilusão, eram os rapazes mais novos que se exercitavam. Bran estava tão almofadado que parecia que tinha se afivelado a um colchão de penas. E Príncipe Tommen, que já era naturalmente reconchudo, parecia definitivamente redondo. Fanfarronavam, ofegavam e atacavam-se um ao outro com espadas de madeira almofadadas sob o olhar vigilante de Sir Drake Cassel. Mestre de armas, um robusto homem em forma de barril, com magníficas suíças brancas. Uma dúzia de espectadores, homens e rapazes, os encorajavam e, entre todas, a voz de Robb era a mais forte. Arya reconheceu Theon Greyjoy ao lado do irmão, gibão negro ornamentado com a lula gigante dourada de sua casa, ostentando no rosto um ar de retorcido desprezo. Ambos os combatentes cambaleavam. Arya concluiu que já lutavam havia algum tempo. É um pouquinho mais cansativo que o trabalho de agulhas, observou Jon. É um pouquinho mais divertido que o trabalho de agulhas, Arya retorquiu. Jon sorriu, esticou
esticou o braço e despenteou-lhe os cabelos. Arya corou, sempre foram próximos. Jon tinha o rosto do pai, assim como ela.